nosso lado direito, um dos 3 Sannin lendários, aquele que eliminou o terceiro Hokage e o quarto Kazekage, e fez vários experimentos e ainda assim continua livre em Boruto. Estamos falando do Orochimaru. E do nosso lado esquerdo, aquele que foi espião em todas as 5 nações, cúmplice do Orochimaru em várias ações, e um dos protagonistas que proporcionou a quarta grande guerra ninja, Kabuto e Akushi. E uma dúvida muito grande dentro da comunidade de Naruto é descobrir se o Kabuto Sennin superou o Orochimaru e se ele ganharia em um combate franco. E já faça suas apostas e deixe aqui nos comentários quem você acredita que iria vencer. E lembrando que esse vídeo foi escolhido pelo Victor, que é membro do canal. Então se você sempre quis descobrir o resultado dessa batalha, agradeça ao Victor. Inclusive um salve pro meu parceiro Victor. E dito isso, bora pra análise. Versões utilizadas. O Orochimaru será a sua versão de Boruto, que é a mais forte. Já o Kabuto considerado será a sua versão Sennin, que também é a sua versão mais forte. Condições de batalha. O confronto será em um ambiente neutro, onde nenhum tem vantagem, ou seja, a batalha será em um campo aberto, onde tanto o Kabuto como o Orochimaru já lutaram e que nenhum tem vantagem sobre o outro. Vale mencionar que nessa luta nós não iremos considerar o Edo Tensei, porque se usássemos o Edo Tensei, o vídeo seria entre os Edo Tenseis em si, e não verdadeiramente entre Orochimaru e Kabuto. Então se quiserem um vídeo no futuro entre os Edo Tenseis, eu posso fazer, mas hoje é só um x1 franco do Kabuto versus Orochimaru. E agora sim, vamos iniciar a análise. Começando por Taijutsu. E bem, logo de cara eu já adianto que esse não é o forte de nenhum dos dois combatentes. Não entenda errado, não é que eles tenham um Taijutsu ruim, porém o estilo de luta deles é mais voltado para ninjutsu. Mas enfim, isso não quer dizer que eles não tenham esses momentos. O Kabuto, por exemplo, ainda na saga clássica, conseguiu bater de frente com a Tsunade, um dos 3 Sannin lendários, e estava levando a melhor. E esse era o Kabuto base e ainda do clássico. Já o Orochimaru saiu no soco literalmente com Naruto Kyuubi 4 caudas. E era um Orochimaru bem debilitado e sem os braços, e que estava no limite daquele hospedeiro. O Kabuto também teve seus momentos contra o Itachi e o Sasuke, assim como o Orochimaru, que apresentou um taijutsu totalmente superior em Boruto, sendo capaz de decapitar os braços do inimigo só com as mãos. Mas, como eu mencionei antes, esse não é o foco de nenhum dos dois, e com certeza não seria isso que iria definir ou dar o ritmo da luta. Então vamos ao próximo requisito. Kenjutsu. E bem, aqui o Kabuto ficou devendo, pois ele não tem grandes habilidades com a espada. Já o Orochimaru desde a saga clássica, que já era um mestre na espada, e mostrou parte disso contra o Hiruzen. Inclusive o Orochimaru tem a espada Kusanagi, que é afiada o suficiente para conseguir ferir até mesmo o Rei Macaco Ema, que quando transformado em bastão, tem resistência comparada a de um diamante, e ainda assim a Kusanagi consegue ferir. O Orochimaru foi o professor do Sasuke, o ensinando a manejar a espada. Em Boruto, o Orochimaru mostrou uma evolução ainda maior ao manejar a espada com maestria, enquanto combina com seu taijutsu. Ninjutsu médico. Ambos nossos combatentes dominam essa arte, pois sim, o Orochimaru é cientista e tem um grande conhecimento na área. Porém, ninjutsu médico aplicado ao combate, aí sem sombra de dúvidas, a vantagem é do Kabuto, pois ainda na saga clássica ele já conseguia criar escopo de chakra afiado o suficiente para conseguir ferir internamente sem nem mesmo marcar a pele. E ainda mostrou precisão suficiente para conseguir acertar pontos chaves enquanto lutava, só para neutralizar o inimigo e evitando matar propositalmente. E vale lembrar que o inimigo era justamente a Tsunade, que é conhecida como a maior ninja médica, e até mesmo ela ficou surpresa com o tamanho talento. Ninjutsus. Agora aqui sim chegamos ao que provavelmente iria ditar o ritmo dessa luta, e que seria bem acirrado. Orochimaru desde sempre foi obcecado por dominar todos os jutsus. Já o Kabuto Sennin adicionou uma quantia anormal de DNA em seu organismo, e adquiriu inúmeros novos ninjutsus, e também dos mais variados tipos. E galera, aqui eu irei apenas citar os principais ninjutsus, e de forma rápida, pois ambos os combatentes têm uma quantia absurda de ninjutsus, e eu irei me aprofundar no que realmente faria diferença no combate em si. Então vamos aos ninjutsus. Kabuto Sennin conta com basicamente todos os poderes do Quinteto do Som. Ele mostrou a capacidade de usar as teias de aranha do Kidomaru, mostrou o domínio de terra do Jirobo, também contava com a habilidade especial do Sakon de comportar mais de um corpo em um só espaço, também contava com o poderoso Genjutsu da Tayuya, e nem mesmo a Kekken Genkai do Kimimaro escapou. Na verdade, até o próprio Orochimaru na sua forma original estava incluso nesse rolo de poderes. O Kabuto ainda mostrou poderosos jutsus de água, capaz de subjugar o Katon dos dois irmãos Uchihas, além de também ter as habilidades de liquidificar o corpo, assim como o Sugetsu. E claro, a gente não pode esquecer que nessa versão o Kabuto usa várias cobras no decorrer do combate, com tamanhos e venenos diferentes. Já o Orochimaru contava com poderosos ataques do elemento vento, além de um exército de 10.000 cobras com variantes
variantes da espada Kusanagi. O Orochimaru também tinha a capacidade de invocar o Rashomon triplo, que é capaz de parar parte do dano de uma Bijudama. Além disso, o Orochimaru conta com cobras dos mais variados tamanhos e tipos em Boruto. O Orochimaru também adquiriu a capacidade de prender o alvo em uma barreira e destrói tudo que se encontra dentro dela. E outro poder absurdo e novo é o Jutsu, que funciona de forma muito parecida com o Jinton, que é capaz de destruir o inimigo até não sobrar mais nada. Senjutsu. Aqui claramente a vantagem é do Kabuto, que treinou e dominou completamente o modo sábio, o que fez com que ele aprimorasse ainda mais a sua percepção no campo de batalha, devido à conexão com a natureza, sendo capaz de desviar de uma flecha do Susanoo com tranquilidade, além de obter mais informações com suas cobras e habilidades sensoriais adquiridas do DNA da Karen. O modo sábio o deixou mais forte, mais resistente e até mais rápido, além de permitir ao Kabuto controlar a natureza à sua volta, como as rochas da caverna, e obter um boost em todos seus ninjutsus devido ao chakra Senjutsu. O Orochimaru tem Senjutsu? Sim, porém em pequena escala, sendo que ele não foi capaz de adquirir o modo sábio perfeito, pela fraqueza do corpo que ele se encontrava naquele momento. Vale lembrar que em Boruto o Orochimaru ainda não mostrou nenhuma evolução nesse quesito em si próprio. E meu parceiro, se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, pense em se inscrever para adquirir mais conteúdos como esse. Aqui no canal já tem várias playlists e estão chegando novos vídeos ainda melhores do que antes, então já se inscreve para não perder nada e bora continuar o vídeo. E agora que a gente já relembrou boa parte dos poderes, vejamos como seria esse combate. E como eu mencionei desde o início, o Taijutsu seria algo completamente ineficiente nesse combate. E isso porque tanto o Orochimaru como o Kabuto são counters naturais de Taijutsu e qualquer ataque comum que gere dano físico. Por exemplo, mesmo que o Orochimaru use suas habilidades para cortar os braços do Kabuto ou qualquer outra parte, ainda seria inútil. E isso porque o Kabuto adquiriu e aprimorou com Senjutsu a regeneração da Karen. Então ser ferido para ele não é um problema. Além disso, o Kabuto também tem a capacidade de transformar o corpo em água. Então ataques físicos são totalmente inúteis, além de também ter a troca de pele. Já o Orochimaru também não seria afetado por nenhum dano físico, tanto faz ser ataque de espadas ou ataques com bisturi de chakra e nem mesmo ataques de um Jinchuriki com manto de nível 2. Qualquer tipo de dano é irrelevante, pois o Orochimaru vai simplesmente cuspir uma versão própria novinha em folha, não importa o nível de dano sofrido. Isso sem falar que em Boruto o Orochimaru tem uma regeneração magnífica, capaz de regenerar em segundos um braço completamente, coisa que nem a regeneração do Naruto é capaz. Então Taijutsu seria inútil para os dois lados. E galera, eu tenho uma dica para vocês hoje, que no caso é o método Fanart 3.0. Com esse curso você aprende a desenhar do zero seu personagem favorito, seja ele Naruto, Goku, Madara, Itachi, quem você quiser. Com esse curso tu vai conseguir desenhar dentro de algum tempo, basta seguir tudo que tá lá. E sim, o curso dá certo. Como um exemplo, eu trouxe esse desenho que eu fiz há algum tempo, do Itachi, do Sasuke e do Madara. Não tá realmente ainda perfeito, mas convenhamos, já tá saindo legalzinho, né? E com o tempo só vai melhorando. Então se você quiser aprender a fazer desenhos do seu personagem favorito, já vai lá no link aqui da descrição e compra o curso para você aprender a fazer o seu personagem favorito. Já as invocações poderiam dar uma boa disputa, com vantagem para o Kabuto, que tinha uma versão melhorada do Manda. Porém, isso também não iria definir a luta, pois o Orochimaru pode invocar mais cobras e vencer a invocação com seu novo jutsu, que desintegra o alvo. Então, como ambos têm invocações, eu não vejo como uma boa opção. Porém, mesmo que eles usassem, também não seria isso que iria definir a luta. Já indo para os ninjutsus e sendo objetivo, a gente vê que a maioria dos ninjutsus do Orochimaru são inúteis contra o Kabuto Sennin. Praticamente todos eles são inúteis, com exceção de o novo jutsu que desintegra, assim como o Jinton. Mesmo o Kabuto sendo muito resistente, se ele fosse pego, ele seria sim derrotado. Já pelo lado do Kabuto, a maioria dos ninjutsus e ataques dele também são inúteis, com exceção a dois jutsus, sendo ele um ninjutsu, que é a arte sábia Jutsu da Fúria Branca. Com esse ataque o Orochimaru pode até bloquear a luz, porém o som ele não consegue, e com isso ele ficaria paralisado e completamente vulnerável. Esse ataque visa imobilizar o alvo e o atordoar. Enquanto o Orochimaru estivesse nesse jutsu, ele dificilmente conseguiria trocar de pele e nem mesmo acessar a regeneração, o que faria os danos serem reais. E o segundo ataque efetivo seria o Genjutsu da Taiyuya, fortificado pelo Senjutsu do modo sábio. Mesmo em Boruto, o Orochimaru não mostrou nenhuma defesa a Genjutsu, e muito menos a Genjutsu sonoros. Mas e aí? Os dois mostraram formas claras de conseguirem finalizar um ao outro, mas perante essa situação, quem sairia vitorioso? Kabuto ou Orochimaru? E o vencedor seria o Kabuto! E galera, como eu mostrei, o Orochimaru também tinha chance de vencer, porém entre os dois, o que tem maiores e melhores chances é sim o Kabuto. É verdade que o Orochimaru consegue desintegrar o alvo, porém com o modo sábio, a percepção do Kabuto vai para outro nível, e embora não seja visível, o Orochimaru ainda assim tem que concentrar chakra no local que ele vai aplicar aquele jutsu, e com o modo sábio, o Kabuto pode sentir isso com muita facilidade e antecipar o ataque.
Sendo assim, a probabilidade do Orochimaru acertar o Kabuto seria muito baixa, já o Kabuto tem duas formas efetivas de parar o Orochimaru, e as duas têm um alcance bem considerável, na qual fica difícil de escapar, e principalmente do Genjutsu sonoro. Nem mesmo o Sasuke com Mangekyou Sharingan Eterno e o Itachi, que é mestre em Genjutsus, conseguiu resistir a essa ilusão. Logo, o Orochimaru, que também não tem nenhuma resistência especial e nenhuma defesa, também não conseguiria resistir a essa ilusão, fazendo com que o Kabuto fosse o campeão nesse combate. E galera, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!